Ótimo. Então, boa noite a todos. Para aqueles que estão chegando, eu queria só explicar por que que a gente chama, né, essa classe de permanecer. Então, o que que acontece? A comunidade Ser, ela tem um programa de escola bíblica. É um estudo continuado da Bíblia e ela tem 4 níveis, né? O primeiro nível é a classe C, que a gente faz lá com o Renan e com o Israel. Depois vocês tiveram a classe Conhecer, que todos que estão aqui até hoje fizeram com o pastor Joedir. A partir daqui 15 dias não vai mais ser ele, obviamente, que ele não nos pertence mais, mas nós já temos lá um grupo assim fechado para fazer essa classe que vai ser muito legal, né? É, o grupo vai ser liderado pelo pastor Vinícius, tá? Que vai fazer a classe Conhecer e a classe Permanecer, que eu sou a coordenadora, mas o objetivo não é que só eu dê aulas, ok? A gente pode ter outros convidados para dar essas aulas também. Por que que a classe chama Permanecer? Essa foi uma ideia para que a gente entenda que a Bíblia, ela é um livro de instrução sem fim, infindável, que quanto mais você estuda, mais você descobre coisas, tá? Então seria permanecer em estudo, permanecer ganhando conhecimento. Então citei 3 níveis. O quarto nível, que a maioria daqui conhece, seria o nível que a gente conhece como escola sabatina. Eu chamo essa classe de pertencer. Por quê? A escola sabatina, ela é a maior escola bíblica do mundo, tá? Porque ela contempla aí os 20 milhões, né, de adventistas ao redor do mundo que estudam a mesma lição, mesmo tema, é, a cada semana, né, em suas diferentes faixas etárias. Então, por isso que eu chamo de pertencer, porque quando a gente estuda a lição da escola sabatina, você tem que entender que você faz parte de algo que é muito maior do que só sua comunidade local, aquela comunidadezinha ali com aquele grupo de pessoas que se reúnem lá na comunidade Ser. A gente faz parte de uma igreja mundial. E é muito legal você, às vezes, viajar, chegar em outra cidade, em outro estado e visitar a igreja e perceber que eles estudaram a mesma coisa que você. Já aconteceu de eu visitar outros países e chegar lá na igreja e todo mundo ter estudado a mesma. É muito legal, você se sente realmente pertencendo. Você chega lá, você sabe exatamente o que está acontecendo, mesmo que aquilo esteja sendo passado em outra língua, tá? Então, nessa classe aqui, permanecer, o que que nós estudamos? Nós estudamos, gente, os mais variados assuntos. Nós estudamos basicamente 2 tipos de estudos: estudos de teologia bíblica. O que que é estudo de teologia bíblica? É quando eu estudo um livro. Por exemplo, vamos estudar o livro de Daniel, o livro de Isaías, isso é teologia bíblica, ok? Ou a gente pode estudar teologia sistemática. O que que é teologia sistemática? É quando eu pego um assunto e estudo ele inteiro na Bíblia. Por exemplo, santuário. Então, eu vou ver tudo de santuário na Bíblia. Ah, eu vou estudar sobre fé. Então, eu vou pegar todas as passagens que falam sobre fé. E nós agora estamos entrando num estudo de teologia sistemática. E nós vamos começar hoje o nosso estudo sobre ministério orientado pelos dons, ok? Então, nós vamos entender o que é dom, quem é que entrega, como que entrega, o que que eu faço com esse dom que eu recebo e como que eu faço para descobrir o meu dom, né? Como é que eu faço para descobrir? Depois que eu descubro, o que que eu faço com ele? Então, essas são as perguntas que a gente vai responder. Por causa disso, esse estudo que a gente vai ter, ele vai ser um estudo diferente. Ao longo das semanas, não a de hoje, o de hoje não vai ser tão prático, mas ao longo das semanas nós vamos fazer exercícios, porque a gente vai ter que trabalhar de forma prática esse assunto, tá bom?
Então, conforme for dando andamento, vai ter exercício que eu vou mandar para vocês primeiro, para vocês já chegarem já tendo respondido, vai ter exercício que a gente vai fazer depois. Então, a gente vai aprender a se conhecer e descobrir, né, qual é o dom que o Espírito Santo deu para a gente, ou quais os dons, ok? Então, é isso que nós vamos fazer. E claro que a gente, para iniciar isso, a gente inicia com oração. Eu vou pedir para o Antenor. Antenor, a gente estava com saudade de você. Libera seu microfone e faz a oração para a gente. Tudo bem. Boa noite a todos. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento que estamos sob a Tua presença para estudarmos um pouco sobre aquilo que nos leva ao céu, Senhor. Santo Deus, que Tu possa iluminar nossa professora Ellen para que ela possa passar esse conteúdo de uma forma prática, para que possamos entender de uma forma simples e gostosa e prazerosa, Senhor. Esteja conosco, esteja com cada um aqui. Tudo isso, Pai amado, te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a Kelly deu um oi aqui pra gente, a dona Maria Sônia também, a Cris. Gente, sejam bem-vindos. Estamos aí de casa cheia, muito legal mesmo ter todo mundo aqui. Quando a gente pensa em dons, vocês lembram de alguma parábola? Parábola que Jesus contou? Aquela das moedinhas? Perfeito! Só porque você acertou, você vai ler a parábola inteira pra gente. Vamos lá. Essa parábola, gente, é a parábola que ela traz vários ensinamentos sobre dons. Ela tá lá em Mateus 25. E aí, Giovana, você vai ler do verso 14 até o verso 28. Então, gente, eu sei que é longo, mas vamos prestar atenção o que aconteceu nessa parábola, porque Jesus ele deixa muito claro: o reino dos céus é semelhante a. Então, ele está me contando uma história para que eu tire dele lições práticas para entender o reino dos céus, ok? Então, a gente vai tentar tirar essas lições aí. Então, tá lá em Mateus 25, dos versos 14 até o 28. Não é 24? Oi? 14 até 28? Não é o 24? Mateus 24, é isso? 25. Ah, é 25, desculpa. 25, isso. Mateus 24 é aquele sermão escatológico de Jesus, lembra? Que ele fala o que ia acontecer nos últimos tempos. E o verso 25, deixa eu só dar um spoiler sobre o capítulo 25, gente, que o capítulo 25 é muito importante. Vou explicar para vocês por quê. No capítulo 24 de Mateus, ele é chamado de o mini apocalipse de Jesus. É Jesus contando o que aconteceria no fim dos tempos. Jesus conta esse monte de coisa, fala da segunda vinda dele e depois ele conta várias parábolas. Todas essas parábolas falam de preparação. A dica que eu dou é a seguinte: quando eu penso nas parábolas do capítulo 25, eu tenho que pensar o seguinte: Jesus estava falando como vão se comportar, ou como devem se comportar os filhos dele enquanto esperam a segunda vinda. Entenderam? Então, enquanto eu espero a segunda vinda, então, enquanto tudo isso que ele contou não acontece, como é que eu me comporto? Então, é bem importante esse capítulo 25. Pode ler, Giovana. Ok. A parábola dos 3 servos. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo, 2 talentos, e ao último, 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro que ganhou e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2.
Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem conta de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: O senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel da administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: Eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou: Tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mais do que nada tem. Mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Muito obrigada, Giovana. Na verdade, era até o verso 30 mesmo. Eu que tinha colocado errado aqui até o verso... Ah, tá. Me empolguei. Não, mas eu que tinha colocado errado. Então, vou compartilhar aqui com vocês o nosso PowerPointzinho. Esse PowerPoint, gente, quem está fazendo a aulinha pela primeira vez não precisa se ocupar em copiar nada. Eu envio ele no fim da aula, tá bom? Envio já para todo mundo. Então, vamos entender a parábola aqui dos talentos. 4 lições básicas, tá? 4 lições básicas. Primeiro, todos os servos receberam alguma coisa. Olha, isso aqui é super importante, gente. Pesquisas recentes indicam o seguinte: entre os cristãos, o conhecimento da questão dos dons tem crescido bastante. Se você for perguntar, todo mundo entende o que é dom e tal, mas cresceu muito o número de pessoas que dizem que acham que não receberam nada. Ah, eu não sei qual é meu dom, eu não sei o que foi, que eu acho que o Espírito Santo ainda não me deu nada, tá? Então, essa parábola, ela mostra todos. E você viu que Jesus fala que eles receberam cada um conforme a sua capacidade. Então, existem capacidades diferentes? Existem, gente, existem capacidades diferentes e isso é normal. Em qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer situação, em qualquer família. Algumas pessoas têm uma capacidade para executar um número maior de tarefas, uma pessoa tem uma capacidade menor, mas a todos foi dado algo, ok? Então, isso é super importante. Segunda lição super importante dessa parábola. Quando Deus te dá o seu dom, o seu talento, que na parábola é chamado de dinheiro dele, ele tem uma expectativa, ok? Com relação a isso. Essa expectativa, gente, ela é muito vista quando esse senhor volta dessa viagem e ele vai prestar, os servos vão prestar contas a ele, né? E ele fala: parabéns, você investiu corretamente o meu dinheiro. Então, ele tem uma expectativa com relação ao que ele nos dá. Terceira lição: o meu dom deve ser negociado. Negociado aqui, gente, é porque lá tá falando de dinheiro, né? Mas esse negociado é trabalhado, ou seja, eu tenho que colocar esse dom em movimento. E quando eu coloco um dom em movimento, a parábola mostra que um dom em movimento, ele puxa outros dons. Quem tinha 5 virou 10,
A gente pode tentar, talvez, até pensar que esse dom ele foi ampliado na sua capacidade de missão, ou mesmo que a pessoa descobriu outros dons, entendeu? Ela descobriu outros dons ao longo do exercício do dom primário dela. E a última lição é que nós devemos nos manter trabalhando até a segunda vinda de Jesus. Quando nós aceitamos o reino, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós aceitamos que ele vai voltar uma segunda vez, o que que ele espera de nós? Que nós nos disponhamos a trabalhar, ok? No livro Parábolas de Jesus, é um livro de Ellen White, onde ela comenta cada uma das parábolas de Jesus. O livro é fantástico, é muito, muito bom. O que que ela fala sobre os talentos, né? Como que ela explica? Ela explica assim: os talentos que Cristo confiou à sua igreja representam especialmente os dons e bênçãos conferidos pelo Espírito. Os dons especiais do Espírito não são os únicos talentos representados na parábola. Esta inclui os dons e dotes originais ou adquiridos, naturais ou espirituais. Todos devem ser empregados a serviço de Cristo. Guardem essa frase, nós vamos entender diferença entre dom, talento, aptidão natural, tá bom? A gente vai entender isso hoje até o fim da aula, ok? Mas por que então que a gente vai estudar sobre dons? E eu acho que a grande questão está aqui em 1 Coríntios 12, 1, que eu vou ler para vocês. Eu coloquei aqui na nova versão transformadora, mas eu vou ler na Almeida Revista e atualizada também. Esse versinho, olha só, é como se ele estivesse falando, ele estava falando para uma igreja. Ele fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha que importante, gente. Então, Paulo não queria que os coríntios fossem ignorantes com relação aos dons. Se Deus permitiu que essa carta aos coríntios caísse lá na Bíblia, ficasse na Bíblia, fosse mantida na Bíblia, é porque ele não quer que a gente seja ignorante com relação a esse assunto. Ele quer que a gente entenda esse assunto. Ele quer que a gente não fique confuso com relação a isso. Entenderam? Então, isso é algo que Deus quer que a gente entenda o assunto e que a gente realmente esclareça sobre o assunto, ok? Vamos ver aqui, Rose, você pode ler para a gente 1 Timóteo 4, de 14 a 16? Posso. Por favor, então. Não te faças negligente para com os dons que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos poderosas. Mediante estas coisas, que nele se diligente, né? Ser diligente. Diligente. Isso. Para que o teu progresso a todos seja manifestado. Tem cuidado de ti mesmo, e da doutrina continuará neste dever, porque, fazendo assim, salvarás também a ti mesmo, como os outros teus ouvintes. Olha, então isso aqui é um conselho, gente, de Paulo para Timóteo. Então, o que ele estava conversando com Timóteo? Vocês sabem que Timóteo era um filho espiritual de Paulo, né, um discípulo de Paulo, alguém que Paulo discipulou de muito perto.
Então, Paulo, quando se ausentou, quando ele estava longe, ele fala assim: olha, Timóteo, você recebeu dons. Eu não quero que você seja negligente. Ou seja, eu quero que você trabalhe o dom que você recebeu. Ser diligente, ou seja, trabalhe, né? Corra atrás, vai atrás do que você recebeu para que você progrida e para que todo mundo perceba o dom que você recebeu. Olha que texto legal. E ele fala: olha, se você tomar cuidado de você e da doutrina, continuando nesses deveres, você vai não só salvar a você mesmo, como você vai salvar os teus ouvintes. Olha que legal, gente. Então, quando o Espírito Santo nos dá dons, ele está preocupado com o crescimento da igreja, mas ele está preocupado com a gente também. Ele também quer que a gente cresça, que a gente tenha progresso na missão, tá, gente? Esse progresso aqui é na missão. Progresso na missão, que todo mundo perceba e que assim isso aqui vai ajudar a gente a se salvar e a salvar outras pessoas. Ou seja, porque se eu estou trabalhando para Deus, qual é a chance de eu me manter mais próximo de Deus? É uma chance maior, não é verdade? Do que uma pessoa que não faz nada na igreja, não tem nenhuma ação na igreja. Essa pessoa chega, senta, levanta, vai embora, ela não está envolvida com nenhum ministério, ela não está envolvida em nenhum pequeno grupo. Qual é a chance dessa pessoa sair sem ser notada, sem ninguém? Poxa, fulano não veio. É muito maior. Quando a pessoa está envolvida, a chance dela sair da igreja, dela se perder, é menor. E a gente tem lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, que é o conselho de Pedro, tá, gente? Olha só o que Pedro fala sobre os dons. Ele fala assim, olha, aqui Pedro dá uma dica para que serve o dom. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, ok? Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus, gente, ela tem múltiplas formas, ela vem em todo tipo de embalagem. Ela vem através de uma oração de alguém, ela vem através de uma palavra de conforto, ela vem através de um alimento que você dá, ela vem através de um louvor. A graça de Deus multiforme e cada um serve o outro de acordo com o dom que recebeu. Eu estava lendo uns livros, umas pesquisas, e diz que a maior parte, assim, um dos grandes motivos da frustração dos cristãos dentro da igreja é eles acabam achando que eles não têm dons porque eles são colocados para trabalhar em coisas pelas quais eles não têm aptidão. Então, vamos supor que eu escolhesse a Giovana para ser da recepção. Mas vamos supor que a Giovana fosse uma pessoa muito retraída, que não gosta de falar com estranhos, que não tem que não gosta de se sentir intrusa numa situação, entendeu? Ela ia se sentir ali tão desconfortável e ela ia ver outras pessoas desempenhando aquele papel tão bem, e aí o que ela vai começar a achar? Poxa, isso aqui não é para mim, tá vendo? Eu não tenho dom. Mas ela não tem aquele dom. Aquele dom não é o dela, né? Vamos supor que a pessoa me dissesse assim, Ellen, você foi escolhida para ser ministra da música da igreja. Então agora vai compor música, tu vai compor louvores, tu vai escrever letra, vai fazer arranjo e vai cantar. Gente, a igreja estava perdida. Perdida. A igreja ia ter que cantar o mesmo corinho todo sábado, porque não ia, entenderam o que eu estou tentando dizer para vocês? Eu ia me sentir inútil, né? Ia me sentir completamente inútil naquela situação. Eu não ia escrever um parágrafo sequer de música. Eu não sei nem para onde, não sei. Aliás, eu estou falando aqui em arranjo de música, mas na verdade eu não sei nem bem o que é isso.
Então, vocês entenderam? A Cristiane aqui falou que ela está elogiando aqui a majestade, né? A Edilane. Vocês veem que a Edilane e o Doni, lá na frente, na recepção, a Arlene, eles são naturais naquilo, gente. Entendeu? Parece que a pessoa nasceu para aquilo. E aí você vê a pessoa lá naquela coisa, né? Naquela alegria, desempenhando o papel dela. Por quê? Porque ela encontrou o local dela no trabalho da igreja. E quantas pessoas escrevem nas nossas redes sociais e quantas pessoas contam para a gente depois que o motivo delas voltarem na comunidade C não foi o sermão, não foi o estudo, não foi o louvor, foi a maneira como foi recebido. Então, gente, é a multiforme graça de Deus, porque às vezes a graça de Deus, ela vem para você através de uma mensagem. Às vezes ela vem através do abraço da recepção. Entenderam? Então, isso é muito, muito especial a gente entender que cada um vai realmente ter o seu dom, tá bom? Então, vamos Professora, lá. Diga, alguém ia falar? sou eu, a Nina. Oi, Nina. Professora, eu sou uma testemunha dessa situação. Eu já frequentei várias igrejas e eu não sei explicar por que, quando eu conheci a igreja de Adrianópolis, ainda era lá no Manauara, né? Então, desde o primeiro dia que eu cheguei lá, eu não sei o que é, é como se eu estivesse em casa. E eu nunca me senti assim, em igreja nenhuma. Ah, isso é maravilhoso a gente E ouvir isso. quase todos os irmãos, as irmãs, não me conhecem direito. Mas quando eu ia lá, né, na igreja e tudo, meu Deus, era o meu refúgio, assim, tudo para mim, sabe? Então, é inexplicável isso. Isso é verdade mesmo. Mas, gente, isso é maravilhoso. A Joana aqui está colocando aqui, ó, que a mãe dela também foi alcançada pela recepção. Gente, é muito importante a gente entender que todos os dons têm lugar. Às vezes a gente olha para uma igreja e a gente acha que dom é só pregar, é só cantar, é só compor uma música, é só dar um estudo bíblico, entendeu? Mas, gente, todos os dons são necessários para o crescimento da igreja. E a Cris aqui está dando o testemunho dela, que é um testemunho, Cris, que não é só seu, porque eu já encontrei muita gente que, apesar de não ter saído da igreja, estava frustrado. Por quê? Não se sentindo útil. Via todo mundo fazer alguma coisa, todo mundo engajado em alguma coisa, e a pessoa falava assim, não, peraí, eu estou no lugar errado. Então, gente, é por isso, esse estudo, então, ele vai ajudar a gente, tá? Nesse sentido, eu tenho certeza, todo mundo vai descobrir aqui alguma coisa e um ministério para trabalhar. Vamos ver, então, quem deu os dons, ok? Vamos ler, gente, 1 Coríntios 12 é como se fosse, assim, deixa eu só clicar aqui. É como se fosse um ensinamento assim super denso sobre os dons espirituais. Então, primeiro, se você entender 1 Coríntios de 12 até o 14, você entende dons espirituais, ok? A gente vai trabalhar mais isso. E hoje nós vamos pegar algumas coisas. Por exemplo, hoje nós não vamos trabalhar a lista de dons. Nós vamos trabalhar a lista de dons na nossa próxima aula, tá? Hoje nós vamos tentar entender um pouco mais aqui do processo. Então, vamos lá. Quem concede os dons? Então, Edilane, você pode liberar seu microfone e ler 1 Coríntios 12, de 4 até o 7? Sim. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso.
Muito obrigada. Então, vamos entender. O que são os dons? Habilidades distribuídas pelo Espírito Santo, tá? Ao crente, de acordo com a vontade de Deus para a edificação da igreja, tá? A edificação da igreja, ok? Vamos ler o verso 11, que esse verso 11, ele é pequeno, mas ele tem um monte de lição aqui pra gente. Ele fala assim, olha, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, olha só, gente. Primeiro, é o Espírito Santo que dá, ok? E ele opera todas essas coisas. Quando Paulo fala todas essas coisas, ele está falando de variedade. Então, gente, é variedade, ok? É muito dom. Outra coisa, ele distribui a cada um individualmente. É para cada pessoa, ok? Não é só para o fulano, não é só para o Beltrano, não é só para quem já completou tantos anos de igreja, é para cada um individualmente. Aceitei a Cristo como Salvador, estou vivendo em comunhão com Cristo, eu vou receber algum dom, ok? E a outra coisa, aquela frasezinha que ele distribui conforme lhe apraz, é a soberania do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele não me dá aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, ok? Ele me dá conforme a presciência de Deus, ok? Se fosse conforme a nossa vontade, ficariam faltando dons na igreja, gente. Vocês não acham? Todo mundo ia querer uma coisa, ia querer outra, mas alguns dons seriam esquecidos. Mas o Espírito Santo, quando ele une uma comunidade de crentes, ele distribui naquela comunidade os dons para que as coisas aconteçam, para que aquela igreja cresça, para que aquela igreja seja edificada. E o objetivo do dom é não só edificar e manter o corpo de Cristo, como expandir o reino. Quando a gente diz de expandir o reino, é que o dom ele também tem o objetivo de alcançar outras pessoas, pessoas que não fazem parte ainda desse corpo, né, de Cristo, ok? Então a gente já viu que quem concede dons é o Espírito Santo, que é o que a gente chama de a terceira pessoa da Trindade, tá, gente? Que é Deus, assim como Deus o Pai, assim como Deus o Filho, mas na divisão de tarefas, quem concede o dom é o Espírito Santo. Mas você vai ver em algumas passagens dizendo assim, que você recebeu conforme o dom de Cristo. Porque, gente, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, e o que uma pessoa faz, as outras, ok? Estão de comum acordo com aquela situação, tá? Vamos ver uma diferença, que aí é uma coisa que as pessoas muitas vezes se equivocam. É esse quadrinho aqui, olha. Diferença entre dons e o fruto do Espírito. Por que as pessoas ficam equivocadas? Porque tanto o fruto quanto o dom são dados pelo Espírito Santo, ok? O autor é o Espírito Santo. Só que uma coisa é muito diferente da outra. Então, vamos entender. A gente vai ler as passagens que comprovam isso aqui, tá? Então, o fruto do Espírito, ele é obrigatório. Então, se eu digo que eu estou em Cristo, eu tenho que manifestar o fruto, ok? Jesus falou, aquele que está em mim vai produzir frutos. Ele não falou? Se eu não estou nele, ele vai me arrancar e vai me jogar fora porque eu não produzo frutos. Não foi isso que Jesus falou, gente? Então, Frutos o bons. fruto, a produção Frutos do fruto... bons, né? Oi?
Frutos bons. Frutos bons. Mas Pelos frutos vocês vão conhecer quem são os meus discípulos, né? Isso, a gente vai ler esse verso. Então, o fruto, claro que se é o fruto do Espírito, ele é um fruto bom. Lembrando que a gente vai ver isso aqui. Os dons, eles não são obrigatórios, ok? Até porque o Espírito Santo distribui conforme lhe apraz, mas muitas vezes eu vou olhar para um crente em Cristo e não vou logo de cara descobrir qual é o dom dele. Às vezes não é uma coisa visível, às vezes aquela pessoa, gente, tem o dom da intercessão. O dom dele ninguém vê, o dom dele acontece de madrugada dentro do quarto dele. Vocês entenderam? Eu não vou ver. A igreja não vai ver, ok? Mas aquilo é entre ela e Deus. Às vezes aquela pessoa também está em Cristo, mas ela está num processo de descoberta do dom, ok? Então, estar no processo de descoberta também, tá? Então, o dom, outra coisa. Talvez vocês já ouviram falar, existem comunidades religiosas que acham que você só existe um dom que marca que você recebeu ou não o Espírito, que seria o dom de línguas. Ou seja, se você não recebeu o dom de línguas, você não tem o Espírito Santo. Isso não é verdade. Por isso que Paulo fala, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons. Porque quando eu conheci pessoas que eram frustradas. Por quê? Porque todo mundo na comunidade dela falava línguas, ela não falava e ela achava que tinha alguma coisa muito de errado com ela por causa disso, ok? Então, a gente não pode ser, Paulo pede, não sejam ignorantes com relação a isso. Professora, Oi. eu fui de uma igreja que tinha que enrolar a língua mesmo. E eu fui na barca, que eu fui enrolando minha língua para estar sendo aceita, que Deus estava comigo, entendeu? Entendi, mas isso É é muito muito triste, comum. porque eu era muito ignorante da palavra de Deus. Eu aprendi o errado primeiro, para depois saber o certo, né? Então, como eu aprendi lá, tinha que enrolar a língua para dizer que o Espírito Santo estava com a pessoa. Olha, E isso é muito triste, né? é Eu acho triste, muito mas triste. deixa eu te falar, eu acho que assim, olha, quantas dessas comunidades que às vezes estão ensinando de uma maneira incorreta as pessoas, também estão sendo usadas para que pessoas busquem a Jesus, né? Então, assim, é triste você saber que muitas pessoas não têm uma compreensão correta da Bíblia, né? As Verdade. pessoas estão no engano, às vezes traz um Uhum. sofrimento, mas eu penso em quantas pessoas foram alcançadas por essas comunidades, pessoas que Não deixa de ser um degrau, né, não professora? deixa Assim, de ser um degrau, muito bom, muito bem pensado, tá? Uma coisa super Uhum. importante, Tá. gente, o fruto mede espiritualidade. Lembram quando vocês estudaram lá na classe C, a aulinha de espiritualidade com o Renan? Quem é que é mais espiritual? Quem ama mais. Lembra? Vocês lembram disso ou não lembram, gente? Até eu lembro ainda, gente, da minha aula com o Renan, que o Renan explicou. Isso, a medida da espiritualidade é o amor. Quanto mais eu sou uma pessoa espiritual, mais eu amo o outro, mais eu amo a Deus e mais eu amo ao ser humano, ok? O dom não mede espiritualidade de ninguém. Não mede. Gente, pessoas podem estar fazendo coisas belíssimas para Deus, mas não podem não estar vivendo com Deus, ok? Porque Deus dá o dom, ele não retira, mas às vezes a pessoa não está ligada. Então o dom ele não mede espiritualidade, nem para o bem nem para o mal. Ou seja, eu vejo a pessoa sem fazer nada, eu não posso dizer que ela não é uma pessoa espiritual. E ao mesmo tempo eu posso ver uma pessoa fazendo um monte de coisa na igreja e ela pode não ser espiritual, ok? O fruto é único, só tem um fruto. O fruto do Espírito é amor, ok? A gente vai entender isso aqui no próximo slide. Mas o fruto do Espírito, ele é único.
Não tem como eu manifestar uma parte dele sem manifestar a outra. Eu posso estar em estágios diferentes de cada uma daquelas partes, mas se eu manifesto amor, eu vou ter cada uma daquelas partes, nem que seja numa pequena quantidade, tá? Os dons são múltiplos, a gente já viu. Múltiplos dons, variedade de dons. Então, o fruto, ele está relacionado com o meu caráter. A Vanja falou, olha, pelos frutos conhecereis, né? O bom servo, ele vai produzir bom fruto, o mau servo, ele vai produzir mau fruto, ok? O dom, ele não está relacionado com caráter, ele está relacionado com serviço. O dom é me dado para que eu sirva as pessoas, ok? O fruto, gente, é eterno. Se ele está ligado com caráter, eu vou carregá-lo para o céu, tá? É essa transformação de caráter que vai comigo para o céu. Então, o fruto vai comigo para o céu. O dom não. O dom vai acabar, gente. Paulo fala que vai acabar. Vai precisar de alguém profetizar no céu? Vai precisar alguém para ter dom de cura, dom de ensino, dom de língua, dom de recepção, gente? Você acha que alguém vai se sentir mal recebido no céu de alguma forma? Não vai. No céu vai estar todo mundo conforme a plenitude, tá? E o fruto, ele independe dos meus dons. Eu posso ser uma pessoa abundante no fruto do Espírito e ser uma pessoa muito simples que as pessoas olham e pensam, gente, o que aquela pessoa sabe fazer? Não sei se ela sabe fazer alguma coisa, não. Entra muda e sai calada, né? Então, o fruto, ele independe dos dons. E os dons, gente, eles podem até existir, mas eles são inúteis sem o fruto. Inútil em que sentido? Para fazer crescer o reino e para cuidar do corpo de Cristo, porque essa é a função do dom. Então, gente, se eu tenho um dom maravilhoso, mas eu não amo, eu não exerço o meu dom com amor, isso não vai contribuir para a missão da igreja. Eu posso até estar fazendo, mas aquilo ali não vai dar em nada, ok? Então, isso é bem importante. Hein, Pessoal, professora? oi. É interessante, né, que se a gente pensar assim, o serviço através dos dons, ele pode fortalecer o caráter, né, da pessoa. E aí ele pode dar frutos, né? Ele pode, de repente, como a gente fala assim, a pessoa às vezes é um vida torta, né, que é muito modo que a gente costuma falar. E aí ele começa a trabalhar. O trabalho dele com os dons aproxima ele de Deus. E quanto mais próximo ele estiver de Deus, aí ele vai moldando, fortalecendo um caráter. E aí vai surgindo os frutos a partir disso, né? Sim, exatamente. Olha, a Cris perguntou se o fruto é melhor que o dom. Na verdade, a gente não pode fazer essa comparação, porque são coisas diferentes. Um é relacionamento com Deus, é desenvolvimento de caráter. O outro é serviço, ok? Então, são coisas diferentes, tá? Ellen, Oi. mas assim, o que o Domingos falou é que o serviço, ele através dos dons, ele pode aproximar de Deus. Não necessariamente, depende do foco, depende de como você trabalha. Há várias religiões que trabalham muito obra, e só que essa obra não é uma obra que... Primeiro, que não é uma obra que salva, e segundo, que não é a obra que Deus pediu. Então, ela pode ser somente trabalhando a obra, e não ser, para não citar nome aqui de religião. Mas a gente conhece várias que trabalham realmente. Quanto mais você trabalha em ajudar o próximo, mas eles acham que estão ficando muito bem dentro da religião, mas não tem nada a ver o foco com Jesus, né? Foco espiritual. Então, assim, é um espiritual bem diferente. Então, não é isso que vai fazer você realmente estar ligado. Com certeza, mas isso que o Domingos falou é importante, porque assim, não é que vai acontecer, eu vou trabalhar e aí eu vou me aproximar de Deus, mas é que pode ser um caminho. Sim. Entenderam? Caminhos que levam, mas... Eu vou vender o meu peixe aqui, Gisela.
Acho que você vendeu o seu peixe que não foi legal para eu comprar. Mude aí para eu comprar. Eu vendi bem, mas alguém não quis comprar. Agora eu vou tentar vender de outro jeito. Eu comprei o peixe. Não, venda para mim, venda fruta para mim, porque peixe eu não vou comprar mesmo. Olha só, inclusive no livro da Senhora White, como a Riselda menciona, Senhora White, que é como é que estão falando aqui, das parábolas. Ela diz o seguinte: quando a gente não executa o serviço pelo dom que recebemos, a gente deixa de receber graças. Inclusive, o molde de caráter. Ela fala bem assim, olha, pela infidelidade, mesmo nos mínimos deveres, o homem rouba seu Criador do serviço que lhe é devido. Esta infidelidade prejudica a ele próprio, deixa de ganhar a graça, o poder e a força de caráter que podem ser recebidos por uma entrega sem reservas a Deus. Entendeu? Obviamente que a gente sabe que esse caminho, às vezes, é distorcido, mas não estamos falando desses casos, estamos falando daqueles que realmente se entregam de corpo e alma, vamos dizer. Sim, porque aí ele vai ter fruto, né? E aí, na verdade, eu entendo que a diferença do fruto para o dom é que o fruto, na verdade, é algo que eu desenvolvo. Né? Eu tenho que ter espiritualidade para desenvolver os frutos do Espírito. E os dons, na verdade, é algo que Deus me deu. Ele me dá o dom. Agora, eu posso desenvolver o dom ou atrofiá-lo. Tanto que a gente viu lá, do que o primeiro foi lido. Alguém que recebeu 10, ele multiplicou 10, recebeu 5, multiplicou, e o que recebeu 1, enterrou. Então, eu posso fazer isso com o meu dom que Deus deu. Agora, fruto do Espírito, não. É algo que eu vou desenvolver. Só depende de mim. Eu preciso realmente ter um relacionamento com Deus, conviver naquilo que Ele quer. Aí os frutos vão aparecer em mim. E os dons não. Por isso que os dons não aparecem. Eu posso ter pessoas lá, cada um aqui sabe qual é o seu dom, mas tem pessoas que não sabem qual é o seu dom. É diferente e eu não vejo o dom da pessoa. Claro, tem dons de pessoas que eu vou ver, mas tem pessoas que eu nunca vou ver o seu dom, como você falou, aquele da intercessão. Mas o fruto do Espírito não tem como eu não ver. Entendeu? É isso que eu estou dizendo da diferença de dom para fruto do Espírito. Tá. A Edilane quer falar? Diga, Edilane. Eu quero perguntar assim, se Deus deu um dom para você e você não desenvolve, esse dom é tirado de você? Olha, existem muitas controvérsias. Eu já vi alguns falando que sim, já vi outros falando que depois que Deus dá, não tira. Mas aí eu vou procurar alguma coisa mais abalizada para te responder essa pergunta, que eu acho que ela tem Mas que... a gente leu, Ellen, aqui, a gente leu na parábola. Que exatamente, nessa mesma parábola ele diz que daquele que não desenvolve, até o que tem lhe será tirado. Mas é quando o rei vem, quando o Senhor vem. Também acho que está condicionado ao julgamento. Que aí eu estou condicionando para o fim dos tempos. Então, ele vai me cobrar nos fins dos tempos e vai dizer assim, o que tu fez com aquilo que eu te dei? Então, não necessariamente, entenderam? Entendi. E até porque eu posso usar mais tarde. O problema é que Deus vai me cobrar o quanto eu usei o dom. Exatamente. Eu posso não usar agora, eu uso depois, mas eu perdi tempo em não usá-lo. O risco que nós corremos aí, acho que é o seguinte, pessoal, é que nós não sabemos quando partiremos daqui. Exatamente. Então, essa é a grande chave da questão, né? Acho que Deus não retira, né? Até que você chegue ao fim da sua vida ou ele retorna. Também acho que não. Ellen. Espera aí só um minutinho, deixa eu responder, que teve uma pergunta aqui da Maria Sônia. Ela perguntou o seguinte: o dom está ligado com o fruto do Espírito? Não, não está ligado, ok? Mas quando eu exerço o meu dom, eu tenho que exercê-lo com o fruto. Por exemplo, o que é o fruto? Gente, o fruto é o mesmo para todo mundo. O fruto é amor. O amor, como que o amor vai se manifestar? Alegria, bondade, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso são manifestações do amor, sabores do fruto, ok? A gente vai ver isso ali no próximo slide. Então, vamos supor, eu tenho o dom de línguas, tá? Mas eu uso o meu dom de línguas
de uma forma não amorosa. Eu não amo as pessoas, eu não quero pregar o evangelho, então eu não estou usando o meu dom acompanhado do fruto. Vamos ler os próximos versos que a gente vai entender isso melhor. Alguém ia falar. Era eu, mas você já respondeu. Alguém fez a pergunta bem semelhante e você já respondeu. Perfeito, mas vai ficar mais claro ainda, gente, porque nós vamos usar Bíblia. Para tornar mais claro, não tem melhor do que usar a Bíblia. Aqui, gente, quem é muito antigo, quem é do Viva Mais lembra dessa figurinha. Nós fizemos em 2016 uma série, que a série chamava O Fruto, e ela foi representada assim. Então, é uma laranja em que cada gomo tinha uma cor. E ao final de cada apresentação, né, sobre o fruto do Espírito, a intenção era mostrar o seguinte: que gosto tem o amor? O amor tem gosto de bondade, o amor tem gosto de mansidão, o amor tem gosto de domínio próprio, de benignidade, paciência, né? longanimidade. Longanimidade, né? Então, esses são os sabores que o amor se apresenta, ok? Então, vamos ler lá Gálatas, que aí a gente vai entender melhor. Então, Gálatas 5. Vanja, você lê para a gente Gálatas 5, verso 22 e 23. Certo, só um minuto. 22 e 23 diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Ok. Tem uma confusão muito grande, às vezes, sobre esse verso, porque a maneira como ele está em português dá a impressão que é tudo igual, né? Dá a impressão que eles são todos iguais. Mas, na verdade, porque no grego, gente, na língua que foi escrito aqui, não tinha essa pontuação. Entenderam? Então, quando foi pontuado em português, colocaram 2 pontos aqui, né? E colocaram todos os outros como se tivesse tudo no mesmo patamar. Mas quando você vê isso aqui na língua grega, é assim, ó: o fruto do Espírito é amor. Ponto. E ponto. E como que esse amor é manifesto? É como se ele estivesse explicando. Alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade? O que é ser longânimo? É ser aquela pessoa que é tardia em ira, entendeu? Aquela pessoa que ela tem uma paciência extra contigo. Ela, ao invés de ela logo querer brigar pelo direito dela, ela tá ali realmente andando a segunda milha com quem está sendo mal com ela. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ok? Então, o fruto do Espírito é amor. E o amor, ele vai se manifestar para outras. Como que as outras pessoas vão saber se eu amo? Como que elas vão saber, gente? Só de eu falar, eu amo tanto a Deus, eu amo todo mundo. Fulano, eu te amo. Como que a pessoa vai saber? A pessoa vai ver através desses sabores, tá? Eu chamaria isso aqui de sabores, ok? Então, as pessoas vão ver isso através da minha alegria, que aqui é a alegria da salvação. Não é a pessoa não ter problemas, não é a pessoa só rir o tempo inteiro. É aquela pessoa que está passando por uma situação muito difícil, mas aquela pessoa, ela tem a alegria de viver porque ela sabe que ela está salva em Cristo Jesus. Ela tem a paz, que é aquela paz que Deus dá, e assim por diante. Entenderam? Então, o fruto. Aí vamos ler aquela passagem, que foi a passagem, inclusive, que a Vanja citou para a gente, que está lá em Mateus 7, o verso 16 até o 23. Shirley, você pode ler para a gente, por favor?
Mateus 7, do verso 16 até o 23. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Até o dia 23. Até o 23. Nem todos que me clamam, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Gente, olha como esse texto é importante. Primeiro, ele está dizendo que é impossível eu produzir bom fruto se eu não estiver ligada a Deus. Então, essa é a primeira coisa. O fruto, a Riselda falou super bem, eu desenvolvo. Mas como que eu desenvolvo? Minha bondade, meu amor, minha paciência, minha alegria, minha paz. Eu desenvolvo só se eu estiver em contato com Deus. Se eu não estiver em contato com Deus, eu vou desenvolver outras coisas. Não vou desenvolver coisa boa, ok? Mas olha aqui o que vai acontecer, o que Jesus fala que vai acontecer. Naquele dia, muita gente vai dizer para ele assim, Jesus, eu tinha o dom da música, eu fiz milhares de pessoas chorarem cantando música para o Senhor. Jesus, eu expulsei demônios, eu falei línguas, eu fiz milagre, eu curei, era o meu dom. Mas ele vai falar assim, olha, você exerceu esse dom, mas você nem me conhecia. Eu não sei quem é você. Então, gente, o dom, ele pode ser fake. Olha que coisa interessante. O dom, ele pode ser fake. O fruto não tem como ser fake. Entenderam? Não tem como ser falso. Porque amor é amor, gente. Outra coisa, a pessoa ela pode até falar que ama, mas se você conviver com ela, você vai descobrir se ela ama mesmo ou não. É verdade ou não é verdade? Talvez você não consiga descobrir de uma pessoa com quem você não tem muito contato. Mas se você tiver bastante contato, aos poucos você vai descobrir se aquela pessoa realmente está desenvolvendo os frutos do Espírito. Entenderam? Tá? Outra coisa, o fruto do Espírito a gente desenvolve não é na mesma intensidade todas as coisas. Vocês vão descobrir pessoas extremamente bondosas, né? Mas que talvez aquela pessoa não é uma pessoa que tenha certeza, aquela paz, aquela alegria da certeza da salvação. Você vai descobrir, às vezes, pessoas que são muito benevolentes, mas que não têm domínio próprio, ok? Elas são muito boas para os outros, mas são indulgentes consigo mesmas. Está faltando o domínio próprio, ainda não cresceu, e o Espírito Santo vai moldando a gente. O fruto, gente, ele é produzido com a convivência do Espírito Santo. Outra coisa, como é que eu produzo um fruto? Se eu quero produzir paciência, né? O Espírito Santo vai... Aí eu virei a pessoa mais zen da face da Terra? Não. Ele vai me colocar, vai permitir que situações problemáticas venham à minha vida, e aí, nessas situações, eu, em comunhão com Cristo, eu vou aprender a exercer minha paciência. Ok? Então, professora, oi, diga.
Não, eu só queria um exemplo da como é que é o dom fake. O dom fake porque olha só, o dom, a gente tem que lembrar que ele é exercido para o crescimento da igreja. Tem muita gente exercendo o dom para o crescimento de si mesmo, Nina, né? Para se aparecer. Então, a pessoa fala, a pessoa canta, a pessoa, né, tá em todas, e ela doa a cesta básica, e parece que ela tem o dom da liberalidade, entendeu? Mas, Entendi. na verdade, ela está fazendo aquilo para um ganho próprio. E é essa pessoa que vai falar assim, Senhor, em teu nome eu fiz tanta coisa. Ele vai dizer, eu nem te conheço, você não tinha relacionamento comigo. Entenderam? Entendi. Então, é por isso que às vezes eu posso ver, né, várias situações, uma pessoa exercendo um dom, mas na verdade a pessoa, ela quer ganhar alguma coisa com aquilo e ela não está exercendo esse dom acompanhado do fruto que é o amor. Ela não está fazendo por Cristo e nem pelo corpo de Cristo, ela está fazendo por ela mesma, entendeu? Então, esse seria o dom fake, mas a pergunta foi boa. Vamos ler o próximo verso, tá lá em João, capítulo já. Livro de João, João 15, verso 4. Ellen, Oi. Tem uma versão da Bíblia que chama a Mensagem, e ele diz assim, aquele verso de Gálatas que eu li, ele diz assim, olha, que a gente desenvolve a afeição pelos outros, exuberância pela vida, serenidade, tudo isso é o amor sendo manifestado, né? Uhum. Desenvolvemos a disposição de nos apegar, um sentimento de compaixão no coração e a convicção de que uma santidade básica permeia as coisas e as pessoas. Encontramos-nos envolvidos em compromissos leais, sem necessidade de forçar o nosso caminho na vida, ou o estilo de vida, né? Capazes de canalizar e direcionar as nossas energias com sabedoria. O legalismo é impotente em fazer isso, apenas atrapalha. Olha, legal. Tá linda essa versão. A mensagem, gente, ela é uma Bíblia parafraseada, tá? Ela é bem assim, bem fora da casinha. Ela é muito legal para a gente fazer um devocional, ela não é legal para estudo, né? Estudo teológico, mas ela é muito, muito boa, eu super recomendo para fazer devocional. Walter escreveu aqui uma coisa bem importante, olha, que você pode conseguir enganar a todos, mas a gente não engana a Deus. É por isso que naquele dia Deus vai pegar grandes ministros, grandes teólogos, grandes aí pessoas espirituais que a gente olha e acha que é espiritual, vai falar assim: eu não conheço você. Tudo que você fez separado de mim, você não fez comigo, ok? Então, vamos ler João 15, verso 4. Ele diz assim, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não pertencer à videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, o fruto, gente, eu só vou desenvolver se eu estiver em Cristo. Tá? Se eu tiver comunhão com Cristo, tem que ter relacionamento, oração, estudo da Bíblia, busca diária. Diga, Edilane. Por isso que no céu vai haver muita surpresa, né? Muita surpresa. E a gente espera se surpreender, significa que foi. São 3 surpresas, né? Você está lá? Alguém que eu não esperava ver que está lá, alguém que eu esperava ver e não vai estar lá, e eu mesma estar lá. Está. Nós vamos ter a nossa maior surpresa. Justamente. E uma coisa também que é interessante, quando você falou do fruto do Espírito, é a gente sempre que passar por uma dificuldade, entender
que Deus pode estar trabalhando um fruto do Espírito que você está pedindo. Paciência, acho que é o mais assim, né? Algumas vezes a gente pede a Deus, Senhor, por favor, me dê paciência. E as coisas vão acontecendo e a gente depois reclama, mas você não pediu para ter paciência, então isso pode ser uma das coisas que Deus deu para você. E a outra coisa também em relação ao a gente sempre falar que os grandes pregadores podem não estar lá também. Mas aí é um motivo para que eu mesma, sempre que orar, eu peça para que eu não me ensoberbeça. Porque esse foi o pecado de Satanás, né? Ele queria, primeiro a inveja, depois ele se achou, aí ele queria ficar mais que Deus. Então, assim, para que a gente também se desenvolve muitos dons, se tem muitos dons, também não ache que é o the best, porque não é, porque é Deus que lhe dá isso. Então, isso é extremamente importante, que a gente não fique, olha que maravilha, até porque quanto mais você aparece, mais você recebe elogios. Elogios são bons algumas horas, mas tem outras horas que eles são muito ruins, porque você pode começar a achar que você está fazendo aquilo, mas não é você que faz, quem faz é Deus em você. Deus te usa para isso. Seria a mesma coisa do violão sair comemorando porque tocou uma música bonita, né? Mas quem toca não é o violão, nós somos instrumentos. E a Vanja colocou aqui, né? Quem está em pé, cuide que não caia. A gente realmente tem que tomar muito cuidado. Por isso que o dom, gente, ele tem que ser exercido em companhia do amor, em companhia do fruto, porque senão o dom ele pode ensoberbecer. Ele pode ser usado para minha glória pessoal, para mim, né, que o pessoal chama de vanglória, ok? Para a pessoa, eu me acho, eu sou muito legal, olha que todo mundo fala de mim, entendeu? Então, isso é bem importante. Deixa eu compartilhar aqui para a gente pegar a outra passagem, tá lá em Romanos. Ellen, só para terminar, e assim, esse pode ser algo que você não tenha, mas com o passar do tempo, o inimigo ele é tão astuto que ele pode usar isso. Então, por isso que é algo que a gente tem que sempre pedir a Deus para ter humildade, ser humilde. Com certeza. Domingos, você pode ler para a gente Romanos 6, de 20 a 22? Sim. Obrigada. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que frutos colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim dela é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, vocês viram, gente, que o fruto, ele está ligado com a santificação, ele está ligado com o desenvolvimento de caráter, ok? Diga, Vanja. Ia falar? Não? Tá. Aproveita que eu falei teu nome e lê Efésios 5, de 8 a 11 para gente. Efésios 5, de 8 a 11. Então, eu coloquei essas passagens, gente, para a gente entender melhor o fruto, diferença entre fruto e dom, tá? Lembrando que o fruto, todos nós estamos no caminho do desenvolvimento, tá? Efésios 5. Naquela hora eu estava lendo o restante do verso, mas o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas, enfim, vamos lá. Efésios 5, verso 8. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Então, vocês estão vendo que o fruto, ele está ligado. Isso aqui é tudo para a gente entender que o fruto está ligado com o desenvolvimento do caráter da pessoa. Não está ligado com o serviço, não está ligado com o que eu faço dentro da igreja. Está ligado com o caráter, tá, gente?
Vamos ler Filipenses 1, de 9 a 11. Quem pode ler? Tem alguém que queira ler? Posso ler? Ah, já foi. Pode ler. Filipenses 19. Não, Filipenses 1, do 9 até o 11. Zelda, você já está aí com ele, né? Ainda não achei. Já está aqui. Então, pode ler, por favor, Riselda. Eu leio o próximo. Tá. Obrigada. De nada. 9. Até o 11. Do 9 a 11. Ele diz assim: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha, então aqui, olha o que Paulo fala, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção. Ou seja, o amor ele vai crescendo e ele vai demonstrando os sabores desse amor, que inclui bondade, alegria, ok? E eu vou ler aqui com vocês 1 Coríntios 13, que aqui é que a gente vai entender justamente como que se faz a diferença. 1 Coríntios 13, nós vamos ler os versos de 1 a 3. Ele fala assim, olha o que Paulo fala. Primeiro, vamos lembrar que o capítulo... Filipenses, professora. Oi? Caiu na internet. Era Filipenses o quê? Filipenses 1, de 9 a 11, aquele. Ah, tá. Agora a gente está em 1 Coríntios 13. Às vezes o mundo é ruim. Olha, em 1 Coríntios 12, Paulo gastou um tempão tentando fazer a igreja de Corinto entender o que era o dom. Aí, no último versículo do capítulo 12, ele fala assim: e eu passo a mostrar para vocês um caminho mais excelente. Aí ele começa a falar, ele fala assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O que ele está me dizendo? Ele falou, eu posso ter o dom de língua, mas se eu não tiver amor, isso vai ser um barulho só. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ele está falando assim, ainda que eu fosse como Daniel, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu não vou ser nada. Ok? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu fizer isso separado do amor, nada disso me aproveitará. Pronto, ok. Então, Paulo está dizendo que não importa quão lindo, quão maravilhoso pareça o seu dom, se ele for separado do amor, ele não adianta de nada para você. Olha o que ele fala no verso 8 até o 10. Ele fala assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, quando é que vai vir o que é perfeito? Quando Jesus voltar. Aquilo que é em parte será aniquilado. Ok? Então, vocês entenderam o que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim, olha, as profecias, o dom de línguas, tudo isso vai acabar na volta de Jesus. Porque o dom, gente, ele é dado para a edificação do corpo de Cristo, tá? E aí Paulo fala que restam 3 coisas. Olha, o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor.
Então, Paulo gasta o capítulo 3 inteirinho para dizer como que é o amor. E aí ele fala, parecido com o que ele fala em Gálatas. Ele fala, olha, o amor é bondoso, ele não se alegra com a injustiça, ele só fica feliz com a verdade, ele espera, ele crê, ele suporta. Entenderam? Ele não se conduz de forma inconveniente, ou seja, ele tem domínio próprio, ele não procura os seus próprios interesses. Então, vocês estão vendo que ele está descrevendo o amor de forma mais ampla, mas de uma forma muito parecida como ele faz em Gálatas. E ele está dizendo, se você usar o seu dom separado do amor, pode até ficar bonito para outras pessoas, mas você não vai aproveitar nada disso. A palavra que Paulo usa para chamar dom, gente, ele usa a palavra carisma, tá? E aí a gente vai entender, já ouviram falar, né, do movimento carismático, já ouviram falar? Vem dessa palavra, ou seja, um movimento em que as pessoas acreditam que todos ali estão recebendo dons, ok? Então, Paulo usa essa palavra, e essa palavra, a definição dela, tá? Uma palavra grega, aqui tá como ela é escrita em grego, olha, bonitinho, tá? E o que que ela quer dizer? Que ela é um favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Então, o dom eu recebo. Ele é um dom da graça divina. Ela é graça ou dons que denotam poderes extraordinários e que distinguem certos cristãos e os capacitam a servir a Igreja de Cristo. Nem todo dom, gente, vai denotar poder extraordinário. Aliás, a maioria deles não, tá? Alguns sim, alguns vão ser miraculosos, outros não. Então, vamos aqui para o nosso último slide para a gente entender, ok? Então, o que são dons? Essa definição aqui, eu coloquei entre aspas, que ela é a definição que está na Bíblia Andrews, tá? Com comentário. Então, ela diz o seguinte, que dons são habilidades e talentos santificados ou especialmente concedidos pelo Espírito para serem usados no ministério, ok? O que seria um talento? Talento é uma inclinação natural para realizar uma atividade. Alguém pode me dar um exemplo de talento? É uma coisa que geralmente a pessoa percebe desde a infância, é perceptível. Tem gente que nasce com talento para cantar, né, professor? Talento para cantar. Que já tem uma voz forte, né? Assim, isso. Nada. Eu acho que a música, né, Nina, é uma coisa bem de talento mesmo. Quantas vezes a gente... Futebol. Né? Oi? Futebol também é talento. Futebol, um talento, ok. Talento para falar, né? É fácil confundir talento com dons, né? Muito fácil, porque, por exemplo, meu filho, ele tem um talento para movimento. Qualquer esporte, ele se dá bem, porque é uma inteligência de movimento. É como se ele já soubesse na cabeça dele, sem precisar raciocinar, como ele vai se mexer. Né? A direção para ele, tanto de carro como de barco, é muito fácil. E tem gente que tem maior dificuldade, para ele não é. Então, é uma coisa que desde pequeno ele tinha isso do movimento. Eu penso que é um talento e não um dom. Com certeza. Seria uma facilidade, será? A diferença, eu acho que... Facilidade, isso mesmo. Trabalhos manuais, né? Está no uso que você faz disso, não é? E isso, a gente vai ver aqui nessa última frase, a gente vai entender isso um pouco mais. Mas o talento, gente, ele é algo que eu já tenho ele desde a infância. Por exemplo, alguém falou aqui de trabalhos manuais. Perfeito, exemplo perfeito. A pessoa às vezes tem um talento para cozinha, né? Para cozinhar, ok?
Então, é perceptível desde a infância. E olha só aqui, ó, tem outra coisa, a habilidade. O que que é habilidade? A habilidade é algo que eu treino. Por exemplo, na habilidade, eu posso treinar um talento, ok? Então, eu pego, por exemplo, o meu talento do futebol, que alguém aí citou. E aí eu passo a fazer uma escolinha de futebol 3 vezes por semana, e aí eu estou unindo o talento e eu estou unindo um treinamento. Então, eu vou ficar cada vez mais hábil na execução daquela tarefa. Entenderam? E a última coisa seria a paixão. A paixão é a forma como eu exerço tudo isso. É um vívido interesse por algo, é uma empolgação em comum, é uma satisfação ao realizar alguma coisa. Então, muitas vezes você vê algumas pessoas executando ou o seu talento, ou a sua habilidade, ou o seu dom com paixão. Você percebe o olho da pessoa brilhando fazendo aquilo, não é verdade? Isso é a paixão. É a gente ver ela demonstrando paixão ao exercer aquilo. Então, vamos dar um exemplo aqui, olha. Um talento. Por exemplo, não tem gente que nasce com talento para número? Tem gente que nasce com uma habilidade, um negócio, uma aptidão impressionante para número. Aí aquela pessoa começa a treinar aquilo. Quando é que aquilo vira um dom? Aquilo vai virar um dom se eu pego aquilo e entrego nas mãos de Deus para o crescimento. Oi? Oi, desculpa. Eu achei que estavam falando comigo. Então, quando eu pego a minha habilidade com números, o meu talento com números, e uso, por exemplo, para traçar estratégias financeiras para a igreja, para o crescimento da igreja. Deus está usando algo que era um talento e está transformando ele em dom espiritual. Então, eu peguei desse livro aqui, esse livro se chama Meu Talento, Meu Ministério. E ele diz o seguinte, olha, dons espirituais são habilidades, talentos, paixões e capacidades concedidos graciosamente por Deus, ok? A fim de serem usados em benefício do corpo de Cristo e para o crescimento do reino. Então, gente, um talento natural, uma habilidade que eu aprendi ao longo da vida, ela pode se transformar num dom quando eu passo a usar para o crescimento do reino, quando eu passo a usar para o bem. Por exemplo, o Walter colocou aqui, infelizmente, muitos talentos são usados para o mal, realmente. E aí eu queria ler essa última passagem aqui com vocês para a gente entender isso. Muita gente fala que não, que se é uma habilidade que eu já tinha, aquela habilidade ela não se torna um dom espiritual, ela vai continuar sendo uma habilidade. Vixe, eu acho que eu peguei Ah, não, tá certo, eu que olhei errado. Eu achei que eu tinha pegado a passagem errada. É Tiago 1, verso 17. Tiago 1, 17. Que Tiago fala o seguinte, olha. Toda boa dádiva, tudo que é bom e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, vamos entender uma coisa. Se eu tenho um talento natural, por exemplo, para falar, né? Eu tenho um talento natural e eu nunca usei isso para Deus, ele até pode crescer com eu treinando, mas se eu não estou usando ele para o crescimento do reino, ele nunca vai ser um dom espiritual. Agora, se eu uso um talento que eu já tinha e coloco ele em benefício do corpo de Cristo, para crescimento do reino de Cristo, ele se transforma num dom espiritual. E às vezes o dom espiritual ele é sobrenatural.
Como que é esse sobrenatural? É assim, é aquela pessoa que não tinha de jeito nenhum aquela capacidade antes e que de repente aquela capacidade apareceu. Entenderam? Aquela capacidade surgiu do nada. Como, por exemplo, a gente pode ter o dom de cura, como a gente pode ter, por exemplo, o dom de línguas, como a gente pode ter várias outras coisas. Tem alguém com a mãozinha levantada. Eu vou até sair aqui, que a gente já até terminou os slides. Quem é que estava? Alguém tinha levantado a mãozinha? Foi engano? Foi. Alguém tá. Ah, Catiúcia, diga. Eu lembro de um exemplo que o Joedi deu quando eu fiz a maioria dessas classes com ele, né? E ele disse que teve um episódio quando ele era capelão ainda do hospital, que era um paciente que não falava português. E o Joedi não falava outra língua, não falava inglês ou outra língua. E ele precisava dar uma palavra de conforto. Eu não lembro exatamente se a pessoa estava muito ruim, não lembro. Eu sei que ele disse que orou, entrou. Foi uma fratura. Foi uma senhora que veio de viagem e teve uma fratura. Eu acho. Americana. E aí ele entrou no quarto e ele conseguiu se comunicar com a mulher, conseguiu passar a mensagem que ele precisava e conseguiu entendê-la. Então, acho que cai bem como exemplo aí, né? É um excelente exemplo e um exemplo bem próximo para a gente. Olha, a Eduarda colocou aqui como as visões de Ellen White. Realmente, o dom profético, um dom completamente sobrenatural, né? Diga, Domingos. Não? Eu pensei que você estava indo com o dedinho para ligar o teu microfone. Não. Tô bem. Mas eu posso ter um dom que também pode ser usado como dom e talento, né? Tipo de ensinar mesmo. Eu posso ensinar secular, como no meu caso, Sim. E eu posso também ensinar dentro da igreja. Então, ele é usado 2 vezes, talento e dom, uma coisa só. Com certeza. Oi, dona Sônia. Era um pouco disso que a Riselda falou, que eu ia perguntar. Até que ponto a gente pode considerar dom um talento que a gente tem no trabalho e que faz aquele trabalho com muito amor, com muita dedicação, onde você consegue, né, fazer com que aquilo aconteça na vida das pessoas. Até que ponto, né? E o que é uma pessoa? Aí é outro exemplo. Uma pessoa que ela é analfabeta, é minha tia, eu estou falando da minha tia, ela é analfabeta, ela tem hoje quase 80 anos, mas quando nova, ela não teve nenhum conhecimento de medicina. Mas ela conseguiu identificar, assim, um braço quebrado, um moço fora do lugar, e ela fez muito isso durante a vida toda e não cobrava nada, porque ela dizia que ela tinha um dom de Deus, então ela nunca cobrou nada por isso, né? Então, assim, isso pode ser uma... Com certeza, com certeza. Pode ser, sim. Vamos lembrar o seguinte, olha, os meus talentos, né? A gente pode usar ele em qualquer lugar. Inclusive, o dom que Deus me dá, eu posso usar ele de outra forma. Vamos fazer um exemplo? Por exemplo, Balaão. Ele não foi usar o dom profético para amaldiçoar o povo de Deus? Uhum. Olha só que exemplo, gente. E ele não conseguiu, porque Deus não permitiu, mas ele acabou dando uma ideia lá para o rei que realmente causou a ruína do povo de Israel. Que ele falou o seguinte: olha, conquista esse povo aí com festa, chama eles para participar das festas de vocês e tal, para poder manda suas mulheres mais bonitas para encantar os filhos de Israel. E foi assim que o povo começou a cair na idolatria. Então ele usou algo que Deus tinha dado para ele e ele usou para o mal, ok? Então o dom ele pode ser usado para o mal também. E o meu talento, eu posso usar ele fora da igreja. Agora, quando em que dimensão que ele passa a ser um dom espiritual? Quando eu uso ele
para o crescimento do reino de Deus. Por exemplo, quando a sua tia, ao cuidar de uma pessoa, dizia assim, eu não vou cobrar nada, porque Deus me deu isso, agradeça a Deus. Ela estava usando isso para o crescimento do reino, ok? Mesmo, não sei se ela pertencia a alguma igreja ou não, independe. Ela estava fazendo isso e devotando a glória e a honra a Deus, e não a ela, entendeu? Por exemplo, a minha bisavó benzia. Sabe o que é benzer, né, gente? Benzer com folhinha e tal, mas a minha bisavó cobrava. Então, a minha bisavó não era um dom espiritual, gente, porque ela ganhava dinheiro e eu ainda acho que ela meio que enganava o povo, porque ela pegava umas folhinhas, uns raminhos assim de arruda, e no fim ela falava assim, olha como tá murchinho, era o tanto de quebranto que tinha em cima de ti. Mas o negócio estava murcho porque era uma folha verde que ela tinha balançado não sei quantos minutos seguidos, gente. Professora, era um ganha-pão, professora. Não era, ela nem precisava disso. A bichinha gostava de um dinheirinho extra. Entendeu? Então, por exemplo, gente, vocês já ouviram de muitos palestrantes e tal que cobram um dinheiro muito alto para falar? Pois é, se eu estou cobrando, ok, ele tem um dom? Tem, com certeza tem um dom. Mas eu não sei até que ponto aquele dom está sendo exercido. Está certo que a pessoa tem que sobreviver, mas eu preciso cobrar 15 mil para sobreviver? Entenderam? Então, por exemplo, vocês querem ver uma coisa? O que eu uso no dia a dia, que eu sou médica. Eu não acredito que eu tenho dom de cura. Não tenho. Certeza absoluta. Não tenho. O que eu tenho? Eu tenho uma habilidade que eu desenvolvi através do estudo. Então, hoje eu tenho a habilidade de diagnosticar e tratar, mas eu desenvolvi através do estudo, ok? Então, não é dom, não é sobrenatural. Agora, eu posso usar o meu papel de médica para abençoar pessoas? Posso, mas não é dom de cura. Eu vou estar abençoando de outra forma, ok? Olha, a Maria disse que a avó dela também rezava nas crianças. Lá em Goiás a gente chama de benzer, para tirar quebranto, né? Que esse negócio diz que a criança tá com quebranto, as crianças chegavam lá molinha, aí minha avó batia aquela arruda não sei quantas mil vezes e mandava... Espinhela caída, professora. Espinhela caída, né, Domingos? O Domingos já deu o diagnóstico. Mas é isso, deu para ficar mais claro, gente? Então, por exemplo, se alguém aqui já sabe de algum talento que tenha, por exemplo, poxa, eu sou ótima com trabalhos manuais. O próximo passo pode ser a pessoa se perguntar como que ela pode usar isso para o crescimento da igreja. Entenderam? Como que eu posso usar isso para a comunidade ser crescer? Como que eu posso usar isso para atrair pessoas para Jesus? Por exemplo, eu tenho habilidade com cozinha, né? Vamos supor, cozinha bem. Aí ela faz um pão integral, lindo, bem bonito, e leva na casa do vizinho com um bilhetinho dizendo assim, vizinho, eu quero que você tenha um sábado muito lindo. E aí o vizinho vai tentar saber por quê, o que ele fez para merecer aquele pão. E aí você vai falar assim, olha, é porque o sábado para mim é um dia tão especial, eu queria que fosse especial para você também. Vocês estão vendo como a pessoa já está usando um talento, uma habilidade de uma outra forma. Entenderam? Então... Desde que seja de coração de fato, né, professora? Não pode ter nenhum interesse. Não vai querer que o vizinho dê depois a forma cheia com outra coisa, né? Na realidade, o dom é assim, o talento e as habilidades só viram dons quando é utilizado, direcionado para o reino, para crescimento do reino. Exatamente.
Tem algumas pessoas, professoras, que são abençoadas com mais de um dom, né? Com certeza. E eu acho que todo mundo tem, né? Olha, eu também acho, eu concordo contigo, amigo. É porque eu não sou eu, né, professora? Meu dom, eu tenho um dom. Ó, Domingos. Um sou eu e outro é as outras que ela recebeu aí com as habilidades abençoadas. Pois é, ó, essa semana, por exemplo, teve gente elogiando muito a Giovana falando em público. A maneira como ela se expressou, a facilidade que ela tem de frente da câmera, entendeu? Quem sabe aí não é uma coisa para continuar sendo, né? Para crescer. E assim, gente, diga, Edilane, todos nós temos alguma coisa. É benéfico quando você usa para salvar. Para salvar. Não é isso? É um dom espiritual, ele usa para salvar. Como, por exemplo, eu tenho certeza que você e o Doni sempre receberam bem as pessoas na sua casa. Mas hoje vocês usam o seu dom da hospitalidade para receber pessoas na igreja. E aí as pessoas se sentem queridas, amadas, entenderam? E aí vocês transformaram um talento natural, uma habilidade de vocês em algo que está sendo usado para a igreja. Mas eu posso ter um dom que cai sobre mim completamente de paraquedas que eu nunca pensei que eu tivesse. Como, por exemplo, o dom de línguas, que a Catiúcia mencionou, o dom de profecia, né? Os próprios apóstolos não falavam uma língua sequer, né? Assim, nenhuma outra língua sequer. Quando eles estavam lá orando no cenáculo, desceu sobre eles o Espírito Santo e eles passaram a falar línguas. Pedro e João curaram, Paulo ressuscitou pessoas. Então, isso é dom sobrenatural, ok? Ô Ellen, em São Paulo tem um senhor que ele é analfabeto e ele dá estudo bíblico porque ele decorou os estudos bíblicos. Então, ele sabe cada passagem. Ele não lê a Bíblia. Aí, então, ele pede para a pessoa, abra aí em tal coisa. Ele sabe tudo de cor, todos os estudos. Aí, ele dá estudo bíblico todo o tempo, mas é tudo decorado. Ele não sabe ler. Tá vendo, gente? Isso é completamente sobrenatural. Um dom, né? Isso é justamente sobrenatural. É sobrenatural, porque como é que eu vou ter dom do ensino se eu não sei nem ler? Então, Deus colocou nesse homem o dom do ensino. Entenderam? E ele não sabia nem ler, não foi uma habilidade, um talento natural que ele tinha, ok? Então, gente, nós terminamos hoje a nossa aula. Desculpem que a gente passou muito, porque a gente começou a falar dos exemplos, tá? E na próxima semana nós vamos começar a entender melhor os dons. Aí a gente já não vai mais falar sobre fruto do Espírito, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo vai ser, nós vamos ver as listas de Paulo com os dons, ok? E aí vamos tentar começar a distinguir aí esses dons que são dados para o crescimento da igreja, tá bom? Vamos, então, fazer oração? Ellen, antes de fazer a oração, aqui no grupo da comissão, o professor Messias escreveu assim, que, ao que parece, o pai dele teve um rompimento de vaso sanguíneo no olho direito, e ele está procurando o contato de algum oftalmologista que possa atender em casa, né? Uma consulta particular. Se alguém conhecer, né, e puder ajudar. Tá bom. E aí também vamos orar por ele, né? Vamos sim. Vamos orar, vamos aproveitar para orar por todos os que estão, né, com pessoas enfermas, né? Com pessoas que perderam pessoas, né? Vamos orar. Você pode orar para a gente, Vanja? Posso. Acho que ainda temos aquela lista aí no nosso grupo, né? Temos uma listinha no de pessoas grupo. que estão doentes, né? Ora também pelos pais da Elisângela. O pai dela está super complicado e que é membro da nossa igreja. E a mãe também está com Covid, os dois. O pai está internado e a mãe ainda não.
mas o pai está com 75% de comprometimento pulmonar. Da Elis, viu, gente? Obrigada, Cris. Já peguei aqui, tá? O contato. Não sei se a Van já copiou. Já copiei, Van. Não copiei, não. Você copiou, manda, Ellen, por favor, no grupo da comissão. Tá, vou mandar sim. Então, vamos lá. Vanja, ora para... Obrigada. Vamos orar. Querido Deus, nosso bondoso Pai, obrigada, Senhor, por mais um estudo, obrigada por tudo que aprendemos, obrigada porque Tu nos dás dons, Senhor, porque a gente tem a possibilidade de desenvolver as habilidades e talentos, né, que temos, e te agradecemos por isso. Mas também, Senhor, te pedimos que a gente cada vez mais identificando os nossos talentos naturais, as nossas habilidades naturais, que a gente possa usar isso para o Teu reino. Tu transformes, Senhor, nossos talentos e habilidades em dons, para que sejamos perfeitos instrumentos nas Tuas mãos. Senhor Deus, pedimos também, Pai, pela saúde de tantas pessoas que sofrem com a pandemia no mundo inteiro. De forma especial, a gente pede aí pelos pais da Elisângela, a gente pede pelo Eduardo Conde, pela esposa dele, a Clara, Senhor, a família inteira pegou a Covid. Também te pedimos aí pelo pai do professor Messias, que já estava com Covid, mas teve esse talvez rompimento aí dos vasos na vista. Senhor, venha curar essas pessoas, uma lista inteira que nós temos, que a gente lembra de orar todos os dias por essas pessoas, que o Senhor venha curá-las, Senhor, que conforme a Tua vontade, mas o que a gente pede é por cura física, por cura espiritual e por saúde, por bênçãos de saúde para todas essas pessoas e também para nós nas nossas casas. Senhor Deus, dá-nos uma boa semana na Tua presença. Iniciamos a semana com esse estudo maravilhoso e te pedimos, Senhor, que a gente possa, que a gente consiga, que a gente desenvolva isso com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Espírito Santo, constantemente ao nosso lado, nos ajudando no nosso processo de santificação, nos ajudando nesse crescimento espiritual, Senhor Deus. Que a gente use e viva de acordo com toda a luz que a gente recebe, que a gente use tudo que a gente aprende, que a gente viva de acordo com a luz que a gente tem recebido. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.